A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu quero compartilhar essa palavra ao teu coração, que o Senhor possa nos ensinar através do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu queria, para a glória de Deus, trazer uma palavra, qual o Senhor colocou no meu coração, uma palavra que a gente precisa conhecer e aprender de forma correta. É uma palavra que ela não traz julgo, mas ela mostra o peso do pecado, o porquê tanto Deus, ele quer que nós não andemos em pecados, para que a gente não venha se prejudicar a nós mesmos. É isso que esse ensinamento vai trazer para nós. Porque Deus, a palavra nos ensina, porque é a vontade de Deus que a gente não viva em pecados. Porque o pecado é terrível. O pecado, você e eu vamos aprender com essa palavra o porquê o pecado é tão terrível para a humanidade. Desde o princípio, o pecado é algo terrível. Porque o pecado, além dele nos trazer a morte, o pior de tudo, ele nos distancia da vida eterna, nos distancia de Deus, da vida, da paz, da alegria, da verdadeira felicidade em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero compartilhar com você. Eu quero fazer em 3 partes esse vídeo, para não ficar muito grande, para não ficar muito pesado, para que você assista, mas você ponha a sua Bíblia diante dessa palavra e você examine as Escrituras, para que você possa entender o que o Senhor quer ensinar através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? E eu já te convido a abrir no livro de Gálatas, capítulo de número 5 e versículo 16. Essa palavra vai falar do pecado e da lei. Porque muitos não entendem, porque muitos falam assim, a lei era antigamente, nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça. Só que esse pensamento, sem conhecimento, você acaba se equivocando, ensinando as pessoas de forma errada. É o que muitos têm ensinado. Hoje nós não vivemos pela lei, nós vivemos no tempo da graça. Isso é muito errado. Essa forma que é ensinada por muitos pastores e líderes aí. Porque a palavra de Deus não é isso que ela diz para nós. A lei foi abolida, acabou a lei, agora é só graça. É a lei da liberdade. Não é assim que funciona. Nós temos que compreender o que as Escrituras querem nos ensinar com essa lei da liberdade, com o que foi abolido na lei, o que foi deixado por Deus para que a gente cumpra até nos dias de hoje. A lei que nunca muda, a lei que não pode ser mudada e ela nunca será mudada. É por isso que Jesus fala, passa-se os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Qual palavra é essa? Porque a gente sabe bem claro que a palavra de Cristo é ela que traz o arrependimento dos pecados sobre toda a humanidade. Há uma justiça sobre Jesus. Como assim? Há o amor. O amor, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17 fala o quê? Que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no 18 diz o quê? Que aqueles que creem no Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, e acreditar, caminhar, obedecer a sua palavra, a sua doutrina, esse não sofrerá o castigo eterno, mas sim vai ter uma vida eterna. Mas vai dizer o quê? Aqueles que não crê já estão condenados. Por que está condenado? Porque existe uma lei. A palavra de Deus, ela tem a lei, é uma lei de Deus. Mesmo no Novo Testamento, nunca mudou a lei de Deus. Agora eu quero te mostrar algo interessante. É muito interessante isso. Só um momentinho. Glória a Deus, dando continuidade aqui, em nome de Jesus. Então, o que nós aprendemos sobre a lei e o pecado? Quero compartilhar com você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu convido a abrir em Gálatas 5,
versículo 16. Diz assim, vou ler aqui nessa versão da NTLH, é uma versão mais simplificada, para a gente entender, né? Ela é mais traduzida no português, para ficar mais fácil, mas testifica, né? Eu tenho outras bíblias em outras versões, e tudo testifica o texto. Só muda um pouquinho algumas palavras, mas todo significado bate um com o outro. Amém? Louvado seja Deus. Vai dizer aqui, Gálatas capítulo 5, de versículo 16 em diante. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer, aqui fala do Espírito Santo de Deus, não é o nosso, é com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Olha que interessante aqui. Aqui, Paulo, anunciando aqui para a igreja de Gálatas, que é para nós também nos dias de hoje, né, que é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, que ele escolheu homens santos que viveram a palavra como testemunha e obedeceram, e eles foram usados pelo Espírito para anunciar a vontade de Deus para todos naquele tempo e também para nós no tempo de hoje, para todas as igrejas. Amém? E aqui vai dizer o quê? Paulo começa dizendo que quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, seja, conduza a vida de vocês. E vocês não vão fazer a vontade da natureza humana, pecaminosa, que vive no pecado, que deseja o pecado. Porque vocês, há uma luta, há uma batalha entre o Espírito Santo e a natureza humana. O quê? Por que Paulo está dizendo isso? Porque nós, como seres humanos, carnais, né? O inimigo, ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que nós temos desejos das coisas dessa terra, né? Por quê? Nós vivemos numa vida, num mundo cheio de cultura, cheio de prazeres, cheio de atrativos, atrações. Tem muitas coisas que às vezes a gente pensa que é bom, a gente acha que aquilo é bom para nós, mas Deus, ele vê que aquilo não é bom para nós, porque parece ser bom, mas aquilo vai destruir eu e você. Isso traz uma situação no meio do ser humano que não é bom. A nossa natureza humana pende por umas coisas que qual o inimigo coloca desejos, coloca manipulação na mente do ser humano para mostrar que aquilo ali é normal, aquilo é bom, todo mundo faz e isso é normal. E nós vamos aprender o que é isso, quais são esses tipos de pecado. Amém? Aí ele vai dizer aqui que se é o Espírito Santo de Deus que guia a nossa vida, nós não estamos debaixo da lei. Então, peraí, se é o Espírito Santo se o Espírito Santo conduzir a nossa vida, nós vamos estar em obediência à palavra de Deus. Mas se não é o Espírito Santo que não nos conduz, quem é? A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 2 em diante, que quando nós não estamos sendo obedientes ao Espírito Santo, à palavra de Deus, nós estamos sendo obedientes ao príncipe da potestade do ar, o filho, o qual opera hoje nos filhos da desobediência, qual coloca o pecado no ser humano, manipula ao ser humano viver na escravidão do pecado. É isso que a palavra está nos ensinando. Mas quando eu e você abre o coração e ouve o que o Espírito Santo, os conselhos de Deus para eu e para você obedecer a sua palavra, as suas regras, a sua lei,
é para que eu e você escolha obedecer às regras do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente não venha estar debaixo de uma lei, de uma condenação, de um castigo. É isso que a palavra nos ensina através desse versículo. Então aqui Paulo está orientando a igreja de Gálatas, e como também serve para nós, porque é pelo Espírito Santo, né? Ensinando que nós não podemos viver uma vida como nós queremos, como nossos próprios prazeres. Eu faço o que eu quero da minha vida, eu vivo do jeito que eu quero. Se eu quiser trair, eu traio. Se eu quiser mentir, eu minto. Se eu quiser falar palavrão, eu falo. Se eu quiser me irar, eu me iro. Se eu quiser viver na prática da feitiçaria, eu vou viver, da idolatria também. Eu não quero amizade com as pessoas, eu causo divisão. Eu vivo na bebedeira, eu vivo nas farras, eu vivo na mentira. Eu faço as coisas que eu bem entender. É isso que a palavra está nos ensinando, que não é bem assim. Há uma lei de Deus, que se a gente infringir ela, se a gente transpassar ela, nós vamos sofrer penalidade. E isso o diabo sabe disso. O diabo ele sabe que se eu e você for contra essa lei de Deus, nós vamos sofrer punição. Nós vamos passar pelo tribunal de Deus. Deus ele é juiz. Através da sua palavra, a palavra deixa bem clara a sentença de cada um. Então por isso que a palavra de Deus é para nos orientar a obedecer a lei de Deus, para que a gente não venha a ser punido pelos nossos erros e a nossa transgressão. Então a palavra de Deus ela vem nos alertar através das suas leis, para que a gente não venha transpassar essa lei, quebrar esses mandamentos. Porque hoje muitos falam, nós não vivemos mais pela lei. Qual lei que você não vive? Você pode ter certeza que há uma lei e nunca vai deixar de existir essa lei. Mas não é pela graça, irmão? Sim, porque a graça é um favor imerecível. Não tinha como eu e você merecer o castigo que Jesus passou. Nós não somos dignos, mas Deus, pelo seu muito amor, pela sua misericórdia, Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores, não merecendo, mas Ele entregou o seu próprio Filho para perdoar os meus pecados, os teus pecados, para fazer com que eu e você se arrependa dos maus caminhos, e o preço que foi pago por isso foi o sangue do Cordeiro, do Filho de Deus. É isso que a palavra está nos ensinando, que há uma lei, uma justiça. Deus, ele entregou o Filho dele por amor. Não tem o que eu e você venha fazer para poder pagar pelo sacrifício de Cristo, pelo sacrifício do Filho de Deus, para morrer naquela cruz, para derramar aquele sangue, para salvar eu e você. Salvar do quê? Da própria ira de Deus, da lei de Deus, que vai punir todos que estão na desobediência. Há uma ira guardada, há um castigo eterno, há uma punição que a lei de Deus ela vai nos mostrar. É o que eu quero compartilhar com você de uma forma verdadeira, é o que está precisando hoje ser compartilhado, não para que as pessoas fiquem com medo, mas as pessoas fiquem com respeito, tenha respeito de Deus, porque a lei de Deus ela é viva, a lei de Deus ela opera. Por isso que nós vamos aprender porque o pecado ele tem tanto poder contra o ser humano. Porque existe uma lei. E é isso que o Senhor vai nos ensinar através das suas palavras. Em nome de Jesus. E aqui no versículo 19, olha só, quem vive numa vida do jeito que quer. Eu vou viver do jeito que eu quero. Eu tenho livre-arbítrio, é o que eu quero viver e pronto. Só que as pessoas esquecem, elas nem conhecem o que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio eu posso citar para você, depois você abre lá em Deuteronômio. Eu vou até abrir aqui agora, continua em Gálatas, mas abre a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 20. Capítulo de número 11, versículo 26. Para nós aprender o que é livre-arbítrio. Olha que tremendo. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26.
O título aqui fala bênção ou maldição. Olha o 26 o que diz. E Moisés disse ao povo: hoje vou deixar que vocês escolham se querem bênção ou maldição. Olha o 27. Vocês receberão as bênçãos se obedecerem às leis do Senhor, nosso Deus, que estou dando a vocês hoje. Olha que interessante. Moisés ele dá duas escolhas. Escolhe-te as bênçãos de Deus ou a maldição de Deus. Como que vem maldição para você? Olha o 28. Ou receberão a maldição se não obedecerem às suas leis, mas rejeitarem os mandamentos que eu lhe estou dando hoje e adorarem outros deuses que vocês não o conhecem. Olha que interessante aqui. E Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Moisés volta a repetir de uma forma mais clara. Proponho hoje uma escolha diante dos céus e da terra como testemunho contra vós, que eu tenho proposto a vida ou a morte, as bênçãos ou a maldição, mas escolhe-te a vida para que viva tu e a tua descendência. Olha que tremendo. E no versículo 20 diz, escolhe a vida, e a vida quem é a vida? Dá ouvido ao Senhor vosso Deus, se achega até Ele, obedece os seus mandamentos, porque Ele é a longuras dos teus dias nessa terra. São os anos que você vão viver como Ele prometeu aos teus antepassados, Abraão, Isaque e a Jacó. Então é bem interessante esse ensinamento. Eu quero que você acompanhe, para você ver como é tremendo, como muitos estão equivocados em relação à lei. Qual lei que foi abolida? Qual a lei que Deus tirou? Que o Novo Testamento dá o sentido, que Jesus dá o sentido certo? Qual a lei que ela não pode ser tirada? A lei que nunca vai ser mudada. Teve alguns pontos na lei que foi mudado, de forma, Jesus deu o sentido certo. Jesus ele aperfeiçoou, ele trouxe uma revelação realmente do que Deus estava ensinando através daquela lei. Amém? Porque a gente sabe que tem um Velho Testamento e um Novo Testamento. Mas a lei de Deus, tanto no Novo como no Velho, ainda ela vale. Qual lei? A lei moral, a lei que pune o pecado. Ela nunca foi mudada. Até antes de ser escrita por Moisés, antes de ser escrita em qualquer local, ela já existia desde o céu. Foi a lei que puniu Satanás. Existia uma lei moral que revela o caráter de Deus. Aquilo que Deus fala não faça, e vão lá e faz, desobedece e é punido. Por quê? A desobediência, a quebra da lei é quando Deus fala não faça e as pessoas vão lá e faz. Então essa lei nunca mudou. Nem para Adão. Deus falou, Adão, pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Ele foi lá e comeu, quebrou a lei de Deus, sofreu as consequências. Então a lei é desde lá de trás. E se ela já é antes de Moisés, imagina se ela não vai ser até o final. A lei é real, não tem como mudar a lei. Só o que mudou foi a lei cerimonial, a lei civil. Por que, irmão, mudou a lei cerimonial? Porque quando Deus ele fez uma aliança, desde lá de trás, que era o sacrifício de animais para perdão dos pecados, Deus, ele veio no Novo Testamento, o próprio Filho dele foi o próprio sacrifício. Jesus foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a partir de Jesus Cristo, do seu sacrifício, já não é mais sacrifício por animais. Já não é mais sacrifício como os judeus, como lá atrás, o povo lá atrás sacrificavam animais para perdão de pecado. Agora o próprio Filho de Deus foi o próprio sacrifício. Então isso mostrou que a mudança da nova aliança. Há uma nova aliança.
de obediência à lei, continua a lei, só que só muda o quê? A forma de que antes as pessoas iam lá para perdoar os pecados dela, ela tinha que sacrificar um animal no lugar santo e depois o sumo sacerdote levava para o lugar santíssimo. Hoje não, rasgou-se o véu. Já pensou eu e você pecar? Agora eu tenho que levar um animal lá no templo, lá em Jerusalém, para sacrificar lá? Jesus deixou bem claro que não seria mais assim. Seria agora através do arrependimento, frutos dignos de arrependimento. E é eu e você obedecer à lei, às regras de Deus. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que não obedecia, que era filho da desobediência, como Paulo fala lá em Efésios 2, que nós também, versículo 3 em diante, fala que também nós éramos filhos da desobediência, que nós andávamos conforme a nossa vontade, da nossa natureza humana. Nós éramos filhos rebeldes, que não obedeciam à lei de Deus. E por isso, por não obedecer à lei de Deus, nós éramos mortos espiritualmente. Mas por meio de Cristo nós foi trazido à vida novamente, uma vida espiritual, uma vida de obediência, uma vida a qual o Espírito Santo de Deus nos conduz ao caminho da salvação, o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho da obediência da lei de Deus. Porque se eu e você andar na desobediência, nós vamos ser punidos por essa lei. É isso que Jesus nos ensina. Ah, irmão, não é bem assim não. Desde Moisés, as bênçãos é para quem obedece, a maldição é para os que desobedecem. Por isso que isso vem lá de trás, são elos, são uma corrente. Aqueles que lá atrás vieram naquela desobediência, a sua descendência, a sua origem, o seu povo, a sua tradição, a sua descendência veio também nessa desobediência. E ali vem carretando maldição sobre maldição, sobre gerações e gerações. Assim também é para os que obedeceram a Deus, para os que escolheram as bênçãos de Deus. Vem de geração em geração a obediência, seguindo as leis de Deus. Um ou outro ali ia desobedecendo, mas era punido aí para exemplo para os outros e depois voltava para a linha. Mas muitos desobedeceram, pereceram no deserto, morreram, foram mortos porque quebravam uma lei de Deus. Não é que o Deus lá do Antigo Testamento era um Deus que castigava, um Deus cruel, não. Deus ele é justo, ele já deixou a lei desde antes, desde o céu. Nossa, Deus puniu os anjos para a eternidade, não tem mais jeito para eles, porque ele sabia que eles não poderiam quebrar a lei de Deus, e eles quebraram, eles viviam com Deus, ele conhecia Deus, e já sabia que eles não poderiam fazer o que eles fizeram. Assim também Adão conhecia Deus, sabia que não poderia desobedecer a Deus e desobedeceu. E também para mim, para você que conhece a palavra de Deus, sabe que aquilo é errado e nós vamos e cometemos os erros e a gente acha que não vai ter punição. Vai ter sim. É o que a palavra vai nos ensinar. Por isso que a lei de Deus vem para nos orientar e nos colocar na linha da vontade de Deus. Foi o que Jesus fez. Jesus não veio para quebrar a lei, ele veio para cumprir. E se eu e você temos que seguir Jesus, nós temos que cumprir também a lei. Aí, que lei? A lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não matar, não roubar, não se prostituir, não cobiçar. É isso, a lei da liberdade. É uma liberdade qual você é livre, liberto da pena que nós estávamos sujeitos a pagar. Quando eu e você abre o coração para Deus e serve em nome de Jesus, seguimos Jesus, nós vivemos uma lei da liberdade. Qual é essa liberdade? Você está livre do castigo eterno. E agora você tem a ajuda de Deus, do Espírito Santo, conduzindo a minha e a tua vida ao caminho da salvação. Seja
O pecado não domina mais eu e você. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais presos nas garras de Satanás, nas armadilhas dele que dominava a nossa mente, dominava o nosso coração, a praticar as coisas erradas, pecaminosas deste mundo. E ali agora Jesus veio e nos libertou desse pecado, dessa maldição, dessas coisas erradas, imundas que nós vivíamos na escravidão do pecado, porque João 8:32, conhecereis a verdade e ele vos libertará. E se aquele verdadeiramente que for livre pelo Filho de Deus, verdadeiramente é livre. É essa a lei da liberdade. Não é, acabou a lei. Não vivemos mais pela lei. Desobedeça. Viva numa vida de desobediência, que você vai estar debaixo da condenação de Deus. Vou fazer o próximo vídeo para que você acompanhe. Assistam. Eu creio que vai ser tremendo. São em 3 vídeos. Esse ensinamento, creio que você vai sair fortalecido e com outro entendimento. Falar realmente faz sentido, está na Bíblia e é pura verdade. Deus abençoe em nome de Jesus.